Na verdade, olha só que interessante. O produtor musical e o engenheiro de som, eles têm que ser as pessoas que enxergam abrangentemente todo o conteúdo musical que está acontecendo. Essa é a função, mas, ao mesmo tempo, é de suma importância ele saber mergulhar nesse oceano musical e ir lá dar um pitaco às vezes, quando preciso, numa performance de baixo, numa nota da harmonia, num arranjo ou mesmo numa microfonação. Então, enquanto a gente tem que ter a postura de estarmos vendo o tempo inteiro o todo com uma certa distância, é importante você dar os grandes pulos dentro dessa piscina e ir lá e sanar um problema e voltar para sua posição. Viaja naquilo, viaja naquilo, viaja naquilo durante 1, 2 horas, e aí na hora que ele sai para enxergar a música do lado de fora, ele se perdeu. Então a gente tem que ser muito cirúrgico. O engenheiro de áudio numa sessão ao vivo, quanto mais invisível ele for, melhor. O músico ele não precisa estar consciente de qual o pré-amplificador que vai ser usado. Se o músico quiser ir perguntar, ele vai perguntar, mas na maioria dos casos o músico simplesmente ele quer ser servido, e a gente vai estar na posição de servir. A função de um produtor para uma gravação ao vivo, acima de tudo, é colocar os músicos em posição de bem-suceder e ainda assim organizar todo o contingente musical e artístico para que a obra consiga ser concluída com louvor. Pô, definição, hein, Gustavo, hein? Matriculei essa? A coisa mais comum que vai acontecer, Bruno, quando você abrir o seu estúdio, Pedro, Fernando, todos vocês já tiverem um estúdio e vocês estão agregando clientes, um artista te convidar para você fazer o disco deles. E eles vão até o seu estúdio, Paula, eu quero gravar o meu disco. A última pessoa que eles estão pensando é quem que vai organizar as minhas ideias, vai entender do contexto técnico, vai saber direcionar não só a música, o BPM, o arranjo, assim como a escolha de microfones, qual o pré-amplificador, qual a taxa. Quem que vai ser essa pessoa que vai fazer isso para mim? Elas não têm ideia disso. A profissão de produtor, de todas, é a que é mais colocada em xeque. Todos podem ser produtor, e todos não precisam de um produtor para gravar um disco. Quando vocês abrirem o seu estúdio, vocês tentarem aos poucos, porque pessoas mais simples vão vir até você, né? Se a gente está começando um negócio, vai ser difícil a Madonna... Bruno, hello, I'm Madonna, I want to do my next album with you. Então você vai pegar esse Zé de Broca mesmo. E aí esse Zé de Broca vai falar, não, eu quero só gravar minha banda. Eu só preciso de 2 horinhas, a gente grava tudo. Quantas músicas? 12? Então é importante falar assim, mas quem vai produzir o projeto? Não, eu mesmo vou produzir, seja, E ao mesmo tempo, para trabalhos de altíssimo nível, calibre, o produtor, ele é o mais especial. Por isso que quando são bandas já grandiosas e tem orçamento para isso, elas escolhem um produtor e elas sabem que ele é o grande estrela do time no quesito de organizar tudo e apresentar um material de alto nível. Quando você falou que o condensador ia captar frequências mais graves no amplificador de baixo, na verdade você tem que pensar o seguinte, tem 2 coisas que compensam uma melhor tradução de graves nos microfones, que são quais? Não tem a ver com a forma de transdução necessariamente, tem a ver com o tamanho do diafragma. Agora, o condensador, ele tem um auxílio, ele tem um botãozinho de nitro nele. Que é qual? Que é o pré-amplificador embutido que ajuda na transdução das frequências. Então, às vezes, o diafragma é pequeno, mas porque tem aquele apoio do pré-amplificadorzinho, aquele diafragma pequeno consegue atuar de forma mais efetiva do que alguns dinâmicos com o diafragma lá. Então, no final das contas, o importante é a gente criar flexibilidade, linha de visão, um bom sistema de headphone para o pessoal, para eles escutarem bem, organização musical, ou seja, de uma forma que a gente consiga organizar bem não só as mandadas e o que a gente receber de tracks dele, como a sessão como um todo. Então, dessa forma que a gente organizou aqui, eu não vi nenhum problema. Se você não tem um canal a mais, todo mundo hoje em dia tem em mãos um gravador digital de alto nível, que se chama celular. Não foi uma, não foi 2, não foi 3 vezes que eu fiz isso. Que é o quê? Eu coloco o celular em algum lugar da sala, que eu sei que não vai distorcer, porque é de longe. Depois eu colho essa track e importo no meu Pro Tools. Brunão, eu estou com você e não abro. Eu só estou falando assim, se caso precisar, se caso fosse... Deixa o celular correndo lá dentro. Não tem nada mais fácil. Você liga o airdrop o computador, input. Você gostou dessa, né, Fernando? Essa é malandra. Acontece demais. E pior, se tiver 2 celulares, você ainda faz ambiência estéreo.
Sabe o que aconteceu? Eu te contar o que aconteceu comigo e com experiência. Quando eu formei na Berklee, eu tinha 20 anos, era um jovem. E eu fui chamado algumas vezes para o Brasil para fazer umas sessões de gravação por causa do meu currículo. Experiência eu tinha experiência acadêmica só. E eu senti que eu me colocava na necessidade de ter que falar muito, opinar muito, opinar muito. E aí eu comecei a entender que isso era parte uma insegurança e parte um achismo meu. Que cada um tem uma psicologia, cada um tem uma interpretação. E que se eu estou numa sessão onde eu ainda não tenho o direito da voz, eu ainda não tenho o direito de me manifestar, é melhor eu ficar calado. Até que eu tenha a oportunidade, em algum momento, que me derem para poder manifestar o meu ponto de vista. No final das contas, ninguém compra um disco porque o som da caixa do disco é bom. Compra porque a mágica da gravação está ali e o som da caixa influenciou também, mas no final das contas é a proposta musical que vence a proposta da engenharia.